esconde a imoralidade dessas relações, certo? Isso é um dado muito interessante, né? Foi dar uma picotada aí no filme, na gravação, porque me parece que acabou o tempo aqui. Mas estou de volta, tá? Estou de volta, nem que seja para fazer dois videozinhos pequenos, a gente faz. Tá legal? Muito bem, ótimo. Então tá aí exatamente o enquadramento. Eu tenho aqui um assistente, né, que é o Michel, né? O Michel, ele está aqui, ele está querendo aparecer também, então está aqui para vocês, né? O Michel, que é o meu assistente. Está aqui, Michel, tá? Para que vocês vejam que o Michel está me assistindo aqui na minha quarentena. E ele não para, não fica quieto, né? Muito bem, ótimo. Então, para encerrar essa nossa passagem, né, pelas obras, pela obra do Machado de Assis, que quando nós voltarmos eu vou aprofundar um pouco mais, né, nós temos aqui exatamente a seguinte ideia, de que para confirmar exatamente o pensamento em terceira pessoa, o que diz este Quincas Borba, este, terceira pessoa, tá? Esse Quincas Borba, se acaso me fizesse o favor de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um Machado na sua velha característica de falar com o leitor, né? De conversar. Se me fizesse o favor de ler, né? Como se ele fosse o nada, né? E por acaso você leu, passando por aí, você deu uma olhada nessa história chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas? O velho Machado e seu jeito peculiar de ser, né? Bom que você, ao abrir o livro aí, você também observe os personagens. Eu gostaria que você observasse os personagens, né? Cristiano Palha, Sofia Palha e Pedro Rubião de Alvarenga formam o triângulo. Carlos Maia é quem, o Carlos Maria, perdão, é quem realmente a Sofia tinha uma quedinha. Ela era casada com o Cristiano, mas ela tinha uma quedinha bastante interessante pelo Carlos Maia, né? Pelo Carlos Maia. Mas a história, enfim, se resume, o grosso, o que os vestibulares vão pedir, exatamente se resume naquele contexto bem interessante, que é o contexto entre Pedro Rubião de Alvarenga, Sofia Palha e Cristiano Palha, e a herança deixada pelo Quincas Borba, tudo isso calcado em cima da filosofia do nosso querido Quincas Borba, tá? Muito bem, ótimo, ótimo. Então, eu quero que você observe aí exatamente, pegando o seu cadernículo, pega o cadernículo aí, ó, neném, pega o cadernículo, tá aí, ó. Eu gostaria que você observasse a questão de número 1. A questão de número 1 caiu no ITA. Em 1891, Machado de Assis publicou o romance Quincas Borba, no qual um dos temas centrais do realismo, o triângulo amoroso formado a princípio pelos personagens Palha, Sofia e Rubião, cede lugar a uma equação dramática mais complexa com diversos desdobramentos. Isso explica por quê? Isso explica porque Sofia não era amante de Rubião. Ela não era amante de Rubião, como pensava o marido, mas sim de Carlos Maria, de quem Palha não tinha suspeita alguma. Não, a resposta é exatamente a alternativa D de dado. Sofia não era amante de Rubião, mas se interessou, não que ela fosse amante, perceba a questão das palavras, tá? Se interessou por Carlos Maria, casado com sua prima, com a prima da Sofia, né? E esse, obviamente, ele se interessou pela Sofia. Então a resposta da questão é a questão de número 1, a alternativa é a alternativa D de dado. A resposta correta é a alternativa D de dado, tá? Porque a Sofia não era amante, mas a Sofia era interessada no Carlos Maria. E cá entre nós, o Cristiano também sabia disso, tá? Ele sabia disso. O Cristiano é, na verdade, aquilo que nós poderíamos chamar de mau caráter. O negócio dele é levar vantagem em cima de qualquer coisa, certo? Muito bem, ótimo. Meu assistente está aqui já me perguntando se eu não vou acabar com esse negócio. Muito bem. Calma, Igor. Vou acabar assim. Tá aqui, ó. Exatamente. No meio de Quincas Borba, no início, perdão, de Quincas Borba, é a questão de número 2, o personagem Rubião
avalia a sua trajetória enquanto olha para o mar. Mas os morros, olha para o mar, perdão, para os morros, para o céu, da janela de sua casa em Botafogo, para onde ele mudara, né, depois de receber toda a herança. Botafogo. Passara de professor a capitalista ao receber uma herança. Mas no fim do romance, o personagem acaba morrendo na miséria. E, evidentemente, o cachorro, Quincas Borba, também morre exatamente 2 dias depois, né, 3 dias depois da morte do Quincas Borba. O cachorro é encontrado morto. Na questão de número 2, a resposta é alternativa B, de Beliscão Rochot. Né? E para completar a tríade das 3 questões mais importantes que a gente sempre destaca para vocês, está aqui, ó, a questão que é a questão de número 4, que diz o seguinte: com base nas palavras de Quincas Borba, considere as afirmações a seguir. 1. As 2 tribos existem separadamente uma da outra. Verdade, senão não entrariam em choque. Muito bem, isso é uma verdade nessa assertiva. A assertiva número 2 diz o seguinte: a necessidade de alimentação determina os termos do relacionamento entre as 2 tribos. A necessidade de alimentação determina a relação e os termos desta mesma relação, um conflito, na realidade, das 2 tribos. Portanto, o item 2, a assertiva 2 da questão de número 4, também está correta. A assertiva 3 diz o seguinte: o relacionamento entre as 2 tribos pode ser amistoso, dividem entre si as batatas, ou competitivo. Uma das tribos extermina a outra. Pode ser amistoso, dividir as batatas, só que as batatas não alimentam as 2 completamente. Alguém dos 2 lados vai ficar sem comer. A necessidade é que se alimente todos. Então, vamos à guerra. Ao vencedor, as batatas. Ao vencedor, aquele que vai ganhar a batata. Portanto, o item 3 é correto. Tá? O item 3 é correto. Demanda reflexão, mas ele é correto. Tá? Muito bem. Ótimo. A assertiva número 4 diz exatamente o seguinte: o campo de batata determina a vitória ou a derrota de cada uma das tribos. Não é o campo de batalha, mas a batalha em si. O campo em si é o campo. Né? Não é o campo que determina. Precisa tomar cuidado com os termos lidos. Né? Não é o campo que determina, mas sim a batalha entre eles é que vai determinar quem vai ficar com a batata. Ao vencedor, as batatas, e ao perdedor, como diz o próprio Machado, o ódio e o desprezo. O que é triste e lamentável exatamente, né? Mas que se vê muito num contexto atual de sociedade. Muito bem, a alternativa para a questão de número 4 é a alternativa D de depois eu volto. Tá legal? Um beijo, um abraço, tá? Turma, você que está aí de quarentena, continue estudando, continue acessando a gente, pode acessar. Eu tenho vários professores lançando em qualquer das plataformas exatamente as suas orientações, né, sua maneira de ver essa situação e incentivando você a continuar estudando, tá? A continuar estudando. Eu acho que você precisa desse incentivo. Nós estamos aqui, nós estamos preparados para ajudar você. Um beijo, um abraço. Igor, resolve isso aí, né? Tchau! Eu disse tchau! Os lobos da steppe.